Gente, o Pedro e a Tamires, eles são da equipe da Tente Brasil. Eles fizeram esse curso igual vocês alguns anos atrás e eles fizeram os demais cursos. E eles falaram, Gustavo, Hugo, eu posso ajudar vocês? A gente quer ajudar. A gente tem nossos dons e talentos, quer servir. A gente ainda não foi para o campo, não fomos para outro lugar, mas a gente entende que a gente pode contribuir. E a gente, então, aceitou o apoio deles e eles têm nos ajudado nas mais diversas áreas. E com o tempo, a gente foi ficando amigo, né? Então, eu estou vendo aqui a Tayane, eu acho que eu a vi a semana passada, não foi? Vários dias. Então, a Sim, Tayane viu. foi. A gente estava sentado sexta-feira num culto, né? A Tayane estava lá com o tablet dela, fazendo as artes mais legais de todas. E eu estava sentado lá da Tamires e ela vê o nosso relacionamento, é amigo da vida inteira. Uhum. Então a gente começa num relacionamento assim, às vezes meio virtual, e a gente se torna amigo, se torna família. A Tamires conhece a minha família, né? Já veio, a gente já. Ela nunca, você nunca veio aqui em Brasília, né, Tamires? A gente só já se encontrou em tantos outros lugares, né? Em São Paulo, em Recife, no Panamá e outros. Na Coreia não, né, Tamires? A Tamires me ajudou ano passado a organizar uma viagem para a Coreia e ela me ajudou tanto que eu tenho a sensação de que ela foi comigo. Foi muito engraçado quando eu descobri essa semana que a minha memória já não tem mais separação, se ela foi ou não foi. Porque quando eu estava perdido andando na Coreia, eu ligava para ela e ela falava, vira ali, vira ali. Então, né, é muito legal como a gente acaba desenvolvendo bons relacionamentos de amizade aqui nessa nossa organização. A Tente é uma organização que ela existe há 25 anos. Ela começou na Noruega no ano 2000 e o fundador dela na Noruega, ele vinha de 5 anos trabalhando no Azerbaijão, onde ele fundou, junto com alguns outros missionários, um banco de microcrédito, tipo uma financeira que a gente chama aqui no Brasil. E ele viu que quando ele migrou o ministério dele de missionário tradicional integral para um profissional empreendedor abrindo um negócio, o impacto foi muito maior. Tanto o impacto para a sociedade, quanto o impacto nos relacionamentos que construíram o tempo de 5 anos que ele ficou de evangelismo, de plantação de igreja e etc. Então, por conta disso, ele voltou para a Noruega e falou: Olha, eu preciso ensinar os noruegueses a fazer isso. E aí, ele lá no ano 2000, junto com a esposa dele, mais alguns outros, começaram essa organização, que chama Tent, porque em norueguês quer dizer em chamas por. Quer dizer, eu estou inflamado, eu estou com muita vontade de fazer algo. Em inglês, se chama Tendas, vocês já vão ver o principal motivo. Então, essa organização Tent, ela cresceu, a partir de 2014 começou a abrir escritórios internacionais. Hoje nós temos escritórios no Brasil, na República Dominicana, nos Estados Unidos, na Nigéria, no Níger, na Libéria, na África do Sul. E temos dois escritórios que eles existem, mas não tem ninguém trabalhando lá. Um é na Dinamarca e um é na Índia. E nós temos alguns escritórios que não existem, mas que funcionam num país fechado da Ásia e na Alemanha. Então, nesses dois lugares, os cursos acontecem regularmente com a mesma equipe, mas essas pessoas não abriram uma filial da Tente. Mas eles são parte do time. A gente comemorou agora 25 anos da Tente durante o mês de setembro, e eu estive lá na Noruega com a equipe de diretores internacionais e eles estavam lá. Tanto o que trabalha na Ásia quanto o que trabalha na Alemanha, eles estavam lá, eles são parte do time, mas formalmente vocês não vão ver aparecendo lá nos nossos mapinhas esses dois países. Bom, no ano de 2017, lá no CBM de 2017, nós oficialmente lançamos a Tente no Brasil. Depois eu vou contar, quando começar a aula propriamente dita, a minha história. Mas no ano de 2020 a gente resolveu fazer um treinamento, uma versão menor do nosso treinamento Go Equipped, que é um treinamento mais amplo, onde a gente apresenta mais detalhadamente questões referentes à teologia do trabalho, questões referentes à adaptação cultural, plantação de igreja,
desafios espirituais, disciplinas espirituais, a jornada rumo ao campo, os fundamentos de teologia do trabalho. Então, a gente tem esse curso maior, que a gente chama ele de Go Equipped, e que a gente vai ter a próxima turma em João Pessoa daqui uns dias. E aí, no ano de 2020, a gente resolveu fazer um seminário chamado Go Experience, para aqueles que escutam o podcast do Paulinho e da Adri. O Paulinho e a Adri eram da equipe da Tente também, eles eram voluntários, e foi a Adri que deu esse nome de Go Experience. Na mesma época que ela estava invocada com o Vocari, eles estavam lançando o Vocari Experience. Então, estou contando só um pouquinho de história para vocês entenderem. A ideia era que a gente fosse em igrejas, fazer um impacto com o tema de fazedores de tendas, Business as Mission, de fim de semana. Mas a gente fez a reunião de planejamento na segunda semana de janeiro de 2020. Saímos de lá cheios de planos, de sonhos, mandamos fazer camiseta, negociamos para ir em Anápolis, estávamos negociando São Paulo, Rio. Gente, e aí Covid chegou, deu aquele strike, e a gente nunca fez um Go Experience presencial aqui no Brasil. Vocês acreditam? No entanto, a gente transformou ele em online. E lá no ano de 2020, a gente fez 4 turmas online. No ano de 2021, fez 4 turmas. Aí, em 2022, a turma estava cansando do online, a gente baixou para 2 turmas por ano e a gente tem feito muitas turmas. A gente treinou centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Então, a estratégia de trazer essa introdução para o online foi muito boa. Ela nos ajudou bastante a ter um impacto maior. Hoje mesmo, eu estava sentadinho no meu trabalho à tarde e recebi uma inscrição. Acho que foi a última pessoa que se inscreveu. Não lembro agora quem era. Mas ela era do Rio Grande do Norte. Olha que legal. A maioria das pessoas, vou olhar o nome dela aqui. A maioria das pessoas que se inscreveram ou eram de Pernambuco ou eram de São Paulo, porque são lugares que a gente tem falado bastante sobre esse assunto. E também aí tem gente que se inscreveu. Ah, não, não era. Deixa eu ver aqui. Era um rapaz que era lá do Rio Grande do Norte. Ele tá aqui. Não tá? Deixa eu ver. Tá. Eu me inscrevi hoje à tarde e eu hoje moro Você no Rio do Rio Grande do Grande do Norte. Norte. Isso. Então, Ah, não, você é a penúltima. Depois ainda teve um outro que se inscreveu, que não é do Rio Grande do Norte. Mas você é do Rio Grande do Norte. E quem é do Rio Grande do Sul? Tem alguém do Rio Grande do Sul aí? Tem Eu não? sou gaúcha, mas eu moro em São Paulo. Ah, Gabriel é gaúcho, mora em São Paulo, mas seu DDD ainda é 54. É 54, é. Aí, Não largo eu do fico. Rio. É isso aí, é isso aí. Então a gente tem o DDD 54, o DDD 84, 81, 19, 73, 11. A gente tem DDD 18. Ah, porque a gente foi lá em Indaiatuba com a Maressa e o Paulo, então tem muita gente da Igreja Red. Por isso que estamos dominados pelos paulistas dessa vez, mas isso não é normal. Isso não é normal. A gente normalmente é bem espalhado. Mas olha que legal. A gente pode estar aqui online com pessoas do norte ao sul do país participando desse treinamento. Como vai funcionar esse treinamento? Esse treinamento são 4 aulas, onde a gente vai passar a primeira meia hora. Ela hoje é especial, é eu explicando para vocês como as coisas funcionam. Nas próximas 3 semanas, a gente vai passar para vocês, a gente vai indicar para vocês um episódio do Jet Lag, que é o podcast, específico de algumas pessoas. Vocês vão ouvir esse jet lag e essa pessoa vai aparecer na primeira meia hora da próxima aula ao vivo para vocês tirarem as dúvidas com ela. Vocês vão poder entrevistar ela. Ok? Então a gente vai ter a Maressa aqui e o Paulo, para o pessoal da rede que já conhece. Você pode fazer mais pergunta. No dia que a Maressa e o Paulo foram no culto da rede, vocês estavam lá e vocês não tinham como fazer perguntas, aqui vocês vão poder fazer as perguntas. Então, olha só, vocês vão receber, a Tamires vai mandar lá no grupo, ouçam o jet lag e tal. Vocês escutam até a véspera. No dia a pessoa vai aparecer. Aí a gente vai ter meia hora de interação. Depois dessa meia hora de interação, a gente vai orar e a gente vai para a aula propriamente dita. Hoje eu vou trazer a introdução ao tema. Nós vamos falar sobre bases bíblicas, o que é tent making, como a gente pode, de forma prática,
viver como um tent making aqui mesmo no Brasil. Até a gente ir para o campo demora. Então a gente não precisa esperar isso tudo para colocar em prática, né, a nossa vida intencionalmente evangelística, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ao final dessa 1 hora de aula, durante essa 1 hora de aula, tem uma pausa de 10 minutos. Vocês vão ser divididos em grupos, onde vocês vão poder bater um papo sobre uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Ao final dessa 1 hora, vocês podem fazer as perguntas e considerações que quiserem, e a gente encerra com outra oração às 9h30. Então, o comprometimento é de 2 horas. A primeira meia hora, a gente vai ver experiências de alguém que está lá vivendo isso. 1 hora de conteúdo com um pouco de interação, para ninguém dormir depois do expediente cansado, segunda-feira. Sei que crente não descansa no fim de semana, segunda-feira é o dia de botar o descanso em dia. Então hoje vocês estão abrindo mão desse descanso para estar aqui com a gente. E aí no final a gente tem essas perguntas e respostas. Durante a semana vocês podem mandar as perguntas que quiserem no grupo. A Tamires vai estar atenta ao grupo. Se eu não estiver atento, e o Pedro também, se eu não estiver atento o suficiente for uma pergunta para mim, eles vão me avisar isso, por conta da minha agenda para os próximos dias, ela está bem puxada. Na próxima segunda-feira, quem vai dar aula vai ser a Tamires e o Hugo. O Hugo hoje está de folga. Na outra segunda-feira, o Hugo vai dar aula. E na última segunda-feira, na nossa quarta, porque hoje é Bases Bíblicas de Tent Making, na próxima semana é Teologia do Trabalho, na outra semana é Negócios e Missão, e na última semana nós vamos analisar como é a nossa jornada rumo ao campo. E a gente vai dar para vocês algumas ferramentas e ideias e oportunidades para vocês aprenderem mais e seguirem caminhando. Lembrando que esse curso é uma introdução ao tema, e é nessa introdução que a gente quer despertar em vocês o interesse de se aprofundar mais conosco ou com outra organização missionária. A gente não é bairrista, nós somos uma organização interdenominacional que tem como visão e sonho ter um cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Então a nossa visão é essa. Eu fiz uma pesquisa no ChatGPT e ele não achou a resposta. Mas ele falou que o Banco Mundial fez uma pesquisa, mas foi o ChatGPT que me falou, gente, que tem entre 350 e 450 milhões de locais de trabalho no mundo. Se eles erraram e tem 500 milhões de locais de trabalho no mundo, a gente precisaria ter um crente em cada um desses lugares. Então, para cumprir esse nosso sonho, a gente precisa de 500 milhões de crentes. Eu acho que dá. Tem cristão suficiente aí no mundo. É só uma questão de distribuir melhor as pessoas. Porque se você chegar numa empresa crente, cristã, tipo lá na Rede, você vai, que é uma igreja, mas é uma empresa porque ela é grande, ela vai ter 100, 150 crentes trabalhando lá. Aí o que você faz? Você pega, deixa só o pastor e um ajudante e manda os outros 148 para outros lugares, e aí você vai distribuindo os crentes. Por quê? Qual que é o nosso sonho? O nosso sonho é que as pessoas possam se relacionar com cristãos. E todo mundo se relaciona com alguém por causa do trabalho de alguém. Nem que seja você se relacionando com o cara da padaria, com o jardineiro, com o construtor, com o piloto, enfim. A nossa visão é essa, de ter um cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Se vocês estarão andando com a Tente nessa jornada, ou se vocês estarão andando com outras organizações missionárias, não tem problema. O negócio é Jesus voltar, gente. A vibe é essa. Vamos fazer nossa parte, trabalhar para Jesus ser conhecido. O restante, o Espírito Santo vai fazer, Jesus vai fazer, pode ser com outras organizações, não tem problema. Agora, a gente aqui está aqui para apoiar, para ajudar e para trazer conteúdo para vocês. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida sobre a estrutura do curso? Querem fazer algum comentário? A gente ainda não começou no horário, não, a gente começou no horário. A gente ainda não começou a aula, tá tranquilo, podem fazer perguntas. Tamires, a gente tem alguns outros voluntários que vão entrar, ou vai ser só você e o Pedro? Tem algum aqui que eu não estou vendo. E temos duas Tamires. Então, toda vez que eu falar Tamires, é nova Tamires. Eu estou falando na outra Tamires. A não ser que você levante a mão e aí eu fale Tamires. Beleza? É porque duas Tamires me confundem.
Mas tem a Marques, pelo menos ela botou o nome dela, de Tamires Marques. Teremos mais A, dois. a outra Tamires eu não consigo pronunciar o sobrenome, por isso que eu chamo só de Tamires. Tamires, que não, eu não consigo pronunciar o sobrenome. Você pode se apresentar rapidamente falando o seu sobrenome, o que que você faz e tal. Eu estou pulando minha história pessoal porque ela está na aula, tá bom, gente? Bom, eu sou a Tamires Toyofuku, sou daqui de São Bernardo do Falei? Campo. Sou daqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, eu fiz meu primeiro contato com a Tente foi em 2023. Não conheci a Tente, eu simplesmente caí de paraquedas num dos cursos que é chamado Go Equipped, que é um curso depois desse Go Experience que a gente está aqui reunido. O Go Equipped é um pouquinho com mais outras aulas e mais preparo para quem realmente tem a intenção de seguir com esse ministério. E simplesmente conheci a Tente através, e esse curso específico, porque uma das mobilizadoras no nosso pequeno grupo tem uma mobilizadora bem motivada pela missão, e ela acabou compartilhando, fazendo a propaganda desse curso que eu fiz na Tente em outubro de 23, junto com o Pedro. E só pelo fato de eu ter lido a página do site que a Tente tem como proposta a questão de missões transcultural, a questão de servir através da sua profissão, no seu local de trabalho, e também de povos não alcançados, de estar nesse foco também, acabou me motivando e acabei me inscrevendo, e até desde então eu venho participando, me envolvendo cada vez mais, aí ajudando o Gustavo e o Hugo para o que eles precisam, né? Então, qualquer coisa que vocês precisarem também durante esse curso, vocês podem contar comigo, que eu vou direcionando para o time, né? O nosso time é bem pequeno, mas a gente se ajuda para poder fazer acontecer, e aí vocês podem contar comigo. Mas prazer estar com vocês aqui. Beleza, gente. Boa noite. Prazer conhecer todo mundo. Eu conheci também a Tent em 2023. Eu também fiz o Go Equipped na mesma turma da Tamires. E desde lá eu já conversei com o Gustavo, né, para participar e me envolver, né, com a Tent para ajudar no que for possível. Atualmente eu estou ajudando aqui nesses cursos de Go Experience e também no apoiar também o curso online que a gente tem de fé e trabalho, que a gente vai falar também, né, em outra aula e vocês vão ficar sabendo também. Eu sou aqui de Osasco, eu trabalho numa empresa da área química já e também uso, né, aquilo que a gente aprende aqui na Tente lá, apesar de não estar num ambiente transcultural, mas como o Gustavo falou, tem bastante coisa que a gente aplica também aqui, né, no ambiente que a gente já tem no Brasil mesmo. Acho que é isso. Legal, obrigado, Pedro. Então, aí vai ter mais dois voluntários que vão chegar para participar conosco, mas eles acabaram se enrolando aí. Enquanto o Pedro falava, eu olhei as mensagens e vi que eles se enrolaram no trânsito. Morar aqui em Brasília no primeiro dia de chuvas, o trânsito, depois de 5 meses sem chover, gente, é o que tem de pequenas batidinhas, porque a pista está tudo emborrachada, molha, o trânsito vira uma confusão. Eu gastei hoje 50 minutos para chegar. Mas tudo bem, cheguei, graças a Deus, a chuva acalmou, acho que dá para a gente partir para a nossa aula. Pedro, Gustavo, você. Oi, pode perguntar, Ricardo. tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Só para eu entender um pouquinho mais, entendi o intuito da Tente e desse curso, mas só para entender um pouco de vocês. A Tente Brasil é uma empresa, é uma missão intercultural, internacional, intercultural, e vocês são voluntários ou vocês são funcionários dessa organização, dessa ONG, não sei como, aí você me Uhum. explica. E também, por exemplo, a partir da fala da Tamires, né, que ela caiu de paraquedas, daí se envolveu, foi para o outro curso, fez um curso adicional ali e foi se aperfeiçoando, e agora ela é uma integrante da equipe. E para quem quer seguir nesse intuito, né,
de chegar a ser missionário. Eu não sei se é esse o termo que vocês usam, tá? Depois você me conta. Uhum, tá. Como funciona isso? Ou a gente vai ter essa explicação ao longo do curso também, Hum. tá? Com certeza, né? Sim. E porque eu entendo assim que profissionais nós somos, né? Especialistas em alguma coisa, porque a gente está aí no mercado. Mas o ponto é, eu gostaria de ser um missionário e eu gostei dessa missão e quero ir através da Tente para eu quero ir, ou a Tente fala assim, olha, existem posições ao redor do mundo com o seu perfil, com a sua especialidade que você pode estar servindo. Então, ok. Então, nós vamos direcioná-lo. Ou, acho que o Gustavo tem que acender a vela. Para mim, aqui a tela dele ficou escura. É Não sei verdade. de vocês. Acho que agora Ficou. ele caiu, né? Né, ele está lá ainda. Mas ele está escuro. Acho que acabou a luz mesmo. Mas eu vou continuar aqui, Pedro e Tamires. Aí, qualquer coisa, vocês me ajudam também. Só para finalizar. Então, assim, a Tente direciona ou a gente, a partir dos pontos das posições que ela indicar, né? Fala assim, ó, tem essas opções. Qual que você prefere? Enfim, né? Então, se Gente, vocês puderem só dar uma... Voltou, Gustavo. Estava me acabou a ouvindo, Gustavo? energia. Eu percebi. Acabou a energia, ficou tudo escuro aqui. Eu entrei pelo meu celular, a energia voltou. Só que até a internet subir, É, eu entrei pelo celular. É, mas assim, Gustavo, até eu só estava fechando aqui a ideia. Então, assim, acho que eu parei com você quando eu falei da Tente, tem as posições ao redor do mundo, e eu Hum, falei assim, Ricardo, olha, tem essas 10 posições no mundo. Pode escolher ou não. Ó, Ricardo, pela sua especialidade, a não, gente vai direcionar você entendi. para tal lugar. Enfim, é isso. Ricardo, Obrigado. muito obrigado pelas suas perguntas e por colocá-las logo na largada. É bom que eu estou entendendo que a sua motivação já é uma motivação de como a Tente pode me auxiliar nas ideias que estão passando aqui na minha cabeça. Então, eu vou responder muito rapidinho, porque essas perguntas todas elas são o curso, tá bom? Mas eu Perfeito. vou te dizer, nós somos uma agência missionária, que no Brasil somos registrados como uma empresa de consultoria em treinamento. Na Noruega e nos Estados Unidos, somos registrados como ONGs, organizações não governamentais. Na África do Sul, na Nigéria, na Libéria, no Níger, somos todos empresas de consultoria em treinamento. Isso facilita muito que a gente possa emitir nota fiscal dos produtos e serviços que a gente acaba oferecendo, e isso não aparece como você é um funcionário de uma organização missionária cristã que está indo trabalhar lá nos Emirados Árabes. Então a gente tem, você, quando se torna um missionário da Tente Brasil, na verdade você contrata um serviço de apoio à adaptação cultural de uma empresa de treinamentos, Perfeito. Entendi. ok? Mas o que nós de fato somos, nós somos uma agência missionária, nós temos todo uma fundamentação bíblica, a gente crê que a igreja é quem envia, e a gente tem programas que a gente vai apresentar na última aula para apoiar todo o processo de preparação, de treinamento, preparação e cuidado missionário, ok? Perfeito. Muito Então essas obrigado. ferramentas são nessa linha. Os conceitos, o que é um missionário, o que não é, começa agora, é a aula de hoje, tá bom? Fechou. Tamires, você já abre aí a base bíblica, você já deu essa aula, eu desaparecendo, você continua do mesmo slide, ok? Você consegue. Ok, deixa eu Vamos abrir lá. aqui. E vamos pedir para o Pedro orar para ver se a gente já segura em oração, gente, que a gente não orou, vocês já viram, sumiu aqui. Então vamos começar, Isso vamos aí. começar orando, Pedro. Tá bom. Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa aula, Jesus, nessa aula inaugural, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha conduzir, Pai,
né, desde o início, Pai, até o fim, Jesus, já coloca em nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor quer falar pra gente, aquilo que o Senhor quer nos ensinar também, Jesus. Te pedimos que segure a energia do Gustavo em nome de Jesus, para que essa aula dê tudo certo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos direcione, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, e que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre o que é tent making, sobre missões, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, sem maiores delongas, para aproveitar que a energia está funcionando. Ah, bom, pessoal, na semana passada, eu estava no Congresso Brasileiro de Missões. Alguns de vocês estavam lá, certo? Lá nesse Congresso Brasileiro de Missões, nós fomos desafiados a completar uma tarefa. Qual é essa tarefa, gente? Essa tarefa é a tarefa que Jesus nos deu de ir para o mundo e fazer discípulo de todas as nações. Então, olha só, lá nós fomos desafiados a ir, a completar essa tarefa. E um desafio que nós temos falado muito nos eventos do Movimento Lausanne é de completarmos essa tarefa unidos, a Igreja do Senhor Jesus, levando o Evangelho todo para o mundo todo, unida. Essa palavra unida é importante, porque nós temos uma tarefa que é muito maior do que as nossas próprias forças, do que a nossa própria denominação é capaz de fazer, do que a nossa própria igreja local é capaz de fazer. Mas essa tarefa ela é possível de ser feita, como eu disse para vocês. A gente só precisa esparramar mais as pessoas, colocar elas de forma mais estratégica em outros lugares. Bom, isto posto, a gente tem várias maneiras de trabalhar esse cumprimento dessa tarefa. Então, a gente tem diferentes estratégias para levar Jesus para diferentes lugares. Então, dependendo do local, a estratégia pode ser muito diferente. É muito diferente a forma como você leva Jesus para uma cidadezinha do interior do Brasil, para uma aldeia no interior do Brasil. É muito diferente a forma como você leva Jesus para o sertão do Brasil, como você leva Jesus para os pampas do Brasil. Então, no interior de Pernambuco, interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Paraíba, são ambientes diferentes. Agora, e nós estamos pensando apenas no nosso país. Tudo bem, nosso país é muito grande, então ele facilita a gente dar exemplos aqui locais. Mas se a gente pensa em levar o evangelho para outras culturas, para outros povos, para outros grupos étnicos, a gente vai precisar de estratégias diferentes. Existem várias estratégias. A mais conhecida, que todos vocês já ouviram falar nas igrejas que vocês frequentam, é a estratégia que a gente chama de missionário tradicional. O missionário tradicional é aquele que tem um chamado específico para levar Jesus para um determinado povo e ele monta um plano. Às vezes é plantando uma igreja, às vezes é fazendo a tradução da Bíblia, às vezes é apoiando um projeto de plantação de igreja que já está lá. Mas todos esses projetos, eles exigem o levantamento de recursos aqui no Brasil ou no país que for, montar um time de oração, ser enviado pela igreja e ir para lá trabalhar para o cumprimento desse projeto. Às vezes é numa ONG, às vezes não tem nenhuma estrutura formal, às vezes é no campo, às vezes é na cidade, às vezes é apoiando alguém que já está, às vezes é começando totalmente do zero, do nada, chegar lá e começar o trabalho. Esse missionário tradicional, ele existe há mais ou menos 200, 250 anos, que começamos a chamar missionários tradicionais. Agora, existia um outro modelo missionário que começou bem antes, que é esse modelo missionário que ele parece muito inovador, que é o modelo missionário do tent maker, ou modelo missionário do fazedor de tendas. E é justamente sobre esse modelo missionário, que não é o único, nem é o melhor, que nós vamos tratar nesse curso, ok? Então, existem outros modelos missionários e que existem muitas organizações trabalhando diferentes aspectos desses modelos.
Nós da Tente Brasil, a gente atua nessa lacuna específica. A gente trabalha com a estratégia do missionário fazedor de tendas. E eu vou mostrar para vocês da onde isso surgiu e como nós podemos viver como um fazedor de tendas. E pretendo, no final, também amarrar as pontas para vocês verem o quanto que é importante que esses missionários das diferentes estratégias trabalhem unidos para levar o evangelho todo para o mundo todo. Bom, vamos lá. O que é um fazedor de tendas? O termo fazedor de tendas, ele vem justamente desse texto de Atos 18, de 1 a 3. Atos 18, de 1 a 3, esse texto está escrito o seguinte: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, gente, vem desse texto aí. É o único lugar na Bíblia que aparece a palavra fazer tendas para definir uma profissão, para definir um ofício. Então, como eles tinham a mesma profissão, eles passaram a morar junto. Qual era a profissão? Fazer tendas. Olha só o que aconteceu. Paulo tinha acabado de fazer a pregação famosa lá de Atos 17 do Areópago, lá em Atenas. Ele tinha explicado muitas coisas legais, aquela pregação é muito rica, muito legal. Mas quando Paulo chegou e foi falar sobre ressurreição de mortos, o que era absurdo do ponto de vista da cosmovisão grega, isso não existia, ressurreição dos mortos era impossível. Eles falaram, não, aí você tá demais, aí você pulou o corrinho, como diríamos aqui no Goiás. Você, então, vai embora daqui, eu não quero saber dessa conversa. E ele foi embora. Descendo, chegou em Corinto. Quando ele chegou em Corinto, ele encontrou um casal, que para mim é o casal mais legal da Bíblia. É um casal muito legal, gente. Primeiro, porque a Bíblia trata eles como cristãos o tempo todo. Então a gente não sabe direito como eles se converteram. Mas olha que interessante. Eles foram parar em Corinto porque eles estavam em Roma. Mas Cláudio decretou que todos os judeus se retirassem de Roma naquela época. Por que será que Cláudio decretou que os judeus se retirassem de Roma? Olhando outros estudos, não a Bíblia, a gente tem uma pista. Se a gente lê os estudos de Joséfos, que era um historiador judeu daquele tempo, o Joséfos ele diz que Cláudio decretou que os judeus se retirassem de Roma naquela época porque eles estavam fazendo tumulto por causa de um tal de Cristos. Ok? Então tem uma pista de que talvez esse casal, que a Bíblia já trata como cristão, fosse mesmo cristão e já estavam trabalhando o evangelismo e o cristianismo em Roma, quando eles foram expulsos e acabaram indo morar em Corinto. Lá em Corinto, eles estavam morando e trabalhando. O trabalho deles era fazer tendas. Eles encontraram Paulo, provavelmente no mercado municipal ali do centro da cidade, onde tudo acontecia, onde os artesãos trabalhavam, onde você comercializava as coisas. Essa profissão de Paulo, ela ajudava ele demais. Por quê? Porque como Paulo tinha esse chamado para ir, ele estava sempre se movendo. Então, quais eram as ferramentas que ele levava? Ele levava tesoura, levava régua, levava agulha, levava uma faca. E quando ele chegava nos lugares, aí ele podia comprar matéria-prima, comprava tecido, comprava couro, e aí ele fabricava as tendas e ele comercializava. Era uma profissão muito comum daquela época e uma profissão que provavelmente ele aprendeu com o próprio pai dele. Então era algo de família que ele sabia fazer muito bem. Era também uma profissão muito útil, porque num tempo que a gente não tinha meios de transporte muito rápidos, era muito comum você precisar ter a sua própria barraca para ir longas jornadas a pé, você poder dormir na estrada, na beira da estrada. Nem sempre se encontrava uma hospedaria, né? Quem dirá José e Maria, que passaram apuro para encontrar uma hospedaria no tempo de ganhar Jesus. Mas Paulo então tinha essa profissão. E se a gente ler Atos 18, 4, vocês vão ver, eu acabei não colocando aqui, mas vocês vão ver
Paulo, ele, aos sábados, o que diz no texto de 4, né? Que aos sábados, Paulo discorria nas sinagogas, ensinando, ok? Então, Paulo, que era judeu, ia na sinagoga, que era a igreja daquele tempo dos judeus. E ele pregava na igreja. Mas Paulo, ele também vivia a sua vida comum, rachando ali o aluguel, né? Morando junto ali com aquela família, Áquila e Priscila. Então, Paulo tinha uma profissão. E inspirado no exemplo do apóstolo Paulo, é que nós, hoje em dia, utilizamos esse termo fazedor de tendas para descrever todos que procuram servir ao Senhor em um contexto transcultural por meio da sua profissão. Agora, essa palavra transcultural, ela é chave aqui. Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Ele era alguém que atravessava a sua cultura. Ele estava lá pregando para os gregos, ele estava pregando para os romanos, ele estava pregando para quem ele encontrasse nas suas viagens. Mas o que ele fazia de compartilhar a sua vida, levar o evangelho de forma clara, é algo que ele poderia fazer também dentro da sua própria cultura. Vocês concordam comigo? Nós podemos levar o evangelho na nossa própria cultura. Isso não nos desmerece, não faz com que a gente seja menos importante. Agora, o aspecto transcultural, ele traz uma perspectiva estratégica. Ora, se na nossa cultura nós já somos cristãos, nós já conhecemos o Senhor, e os judeus naquele tempo, eles podiam ainda não ter aceitado Jesus, mas eles já conheciam Deus, eles já tinham os profetas, eles já tinham o texto sagrado, e eles tinham os outros 11 apóstolos pregando no meio deles, na cultura deles. A gente sabe que aos poucos os apóstolos também foram indo para outras culturas, mas eles tinham aquele core. Paulo era transcultural. Então, hoje em dia, a gente chama o missionário, o cristão, na verdade, a gente chama o cristão, que atravessa a barreira cultural utilizando a sua profissão como estratégia, como ferramenta. Aqui não é uma estratégia de visto, ok? Muito comum as pessoas se achegarem ao universo de tent making falando, é uma estratégia de visto. Tem até algumas organizações missionárias muito sérias e que eu amo muito as pessoas que trabalham lá, que eles usam um termo que eu não gosto. Eles falam nações de acesso criativo. Alguém já ouviu esse termo, nação de acesso criativo? Alguém já ouviu? Pode levantar a mão aí. Ninguém ouviu, então graças a Deus vocês não ouviram. Mas é o quê? Quer dizer que é uma nação que não é fácil de você entrar. Por exemplo, é fácil você entrar no Canadá. Você chega lá no Canadá, você não precisa dar muita explicação das suas motivações profundas. Todo mundo sabe que quem quer ir para o Canadá quer uma vida melhor, quer emigrar para lá porque quer uma vida melhor. Então, meio que é ok. Não é a mesma coisa na Argélia, não é a mesma coisa na Tunísia, não é a mesma coisa na Coreia do Norte. Por que você quer vir para cá? Quais são as suas motivações? É um outro nível de pergunta. E muitas pessoas acham que fazer tendas é uma estratégia de você levar missões sem gastar muito dinheiro, porque a pessoa vai usar o trabalho dela para se sustentar e o trabalho dela para conseguir o visto. Isso é verdade, acontece. O trabalho te dá o visto e o trabalho te dá o sustento. No entanto, o trabalho te dá o quê? O trabalho te dá uma oportunidade de se relacionar com as pessoas. É sobre relacionamento que a gente está falando. E quando a gente fala de ser transcultural, em missiologia, a gente usa esse termo. Se ele é um cristão que atravessa a sua cultura para levar Jesus, utilizando a sua profissão, a gente vai chamar ele de tent maker, a gente vai chamar ele de fazedor de tendas. Agora, se ele fica na sua própria cultura e utiliza a sua profissão, vai para o seu local de trabalho e leva Jesus para lá, de que vocês acham que a gente chama ele? Ó, meu filho que está ouvindo pela Cristão. 20ª vez, ele acertou. A gente chama ele de crente, gente, de cristão. Todos nós, cristãos, temos essa ordem de ir e fazer discípulos. E todos nós podemos fazer isso por meio da nossa vida normal. A gente simplesmente pega a nossa vida normal, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a nossa vizinhança, vai para a academia, vai passear com o cachorro e a gente vai intencionalmente levar Jesus para um outro lugar. Agora, quando a gente utiliza esse aspecto estratégico do transcultural, a gente dá esse nome de tent maker. O tent maker, ele é, na verdade, um missionário que utiliza uma estratégia específica, ok? Bom, isso posto,
Quem pode ser um tent maker? Estudantes podem ser tent makers. E, aliás, a gente é uma forma muito fácil de você começar a sua jornada. Então, vocês vão receber aqui durante essas semanas um tent maker que ele começou sua jornada de tent making estudando. Ele foi fazer uma graduação sanduíche, depois ele ficou no outro país, fez um mestrado, e depois que ele terminou o mestrado, ele arrumou um emprego e ficou por lá. Mas o caminho que ele foi primeiro para a universidade. E lá na universidade ele tem muitas oportunidades de compartilhar o evangelho. Eu gosto muito de contar a história, eu não vou contar dele não, porque ele vai vir aqui. O nome dele é Akira. Mas eu gosto muito de contar uma história da Luisana. A Luisana, ela é uma tent maker vinculada à tent da República Dominicana. Mas eu acho essa história tão bonitinha porque ela foi fazer um mestrado em odontologia na Rússia, com uma bolsa paga pelo governo russo. E nos primeiros 6 meses a um ano, o foco principal é que eles aprendam a falar russo, para que eles possam ter as aulas em russo. Mas ela, querendo já bem treinada e preparada, ela queria levar o evangelho. Só que ela não falava nada. Então ela foi morar numa república com pessoas de outros países. E ela não falava inglês, ela só falava espanhol. E ela não falava nada. E ela estava aprendendo russo. E no quarto que ela estava, moravam pessoas da Rússia e do Vietnã, umas moças. E todo dia à noite ela lia a Bíblia dela. E essas moças ficaram encucadas que livro era aquele. E utilizando o tradutor do celular, essas moças foram conversando com ela para entender o que era aquele livro que ela lia toda noite. Gente, depois de 6 meses, a vietnamita entregou a vida dela para Jesus, com o apoio do Google Translate. Não é uma benção pensar que ela estava no lugar, ela foi parar lá, ela estava no lugar de oportunidade, com a intencionalidade correta e aproveitou a oportunidade, ela estava lá estudando. A gente também pode ir como empresário e como profissional. Como profissional, a gente vai arrumar um emprego. E vocês vão ver lá na frente que a Tente tem maneiras de ajudar vocês na caminhada para arrumar um emprego. Mas nós não somos uma agência de emprego e nós não temos emprego. Então, tem uma vaga para você trabalhar na Tente da Arábia Saudita? Não existe a Tente da Arábia Saudita. E a Tente da Arábia e a Tente que existe, sei lá, da África do Sul, ela tem uma equipe bem pequenininha, como a equipe da Tente Brasil. Porque o que acontece com a nossa equipe? Que eu acredito que tem chance de acontecer com essa equipe que está aqui. A gente fala tanto de ir, que uma hora eles acabam indo. Então, nesses anos que eu tenho a Tente aqui no Brasil, essa já é a minha terceira equipe. Por quê? Porque eles vão. E benção que eles vão. Deus abre as portas e eles vão. Agora, você também pode ter um chamado para ser um empresário, para começar algo. E o empresário e o profissional, ambos são tent maker, né? A estratégia é a mesma. É você ir lá, utilizar seus dons e talentos, levar Jesus para o seu local de trabalho, desenvolver relacionamentos e glorificar Jesus por meio de seus relacionamentos. Como a gente está lendo aqui nesse slide, Colossenses 3:23, né? Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, se você está trabalhando, estudando ou montando um negócio, você tem que fazer tudo isso para o Senhor. Acontece que você precisa de habilidades diferentes para trabalhar numa empresa e para criar uma empresa. São habilidades diferentes que vocês podem ou não ter, tudo bem. E você pode ou não se interessar por desenvolvê-los, tudo bem também. Agora, se Deus te chamou para começar negócios, vocês vão ver na nossa aula de BAN que existem características específicas que você vai precisar trabalhar para que esse negócio seja bem sucedido e que você consiga apresentar Jesus não somente por meio dos seus relacionamentos, mas por meio de todas as suas ações como empresário. Então, durante essas 4 semanas que nós vamos ficar juntos, nós vamos falar muito de tent making. Quando a gente vai falando de tent making, estamos falando desses 3 grupos. Quando a gente falar especificamente de BAN, de negócio com missão, a gente vai apresentar esse plus, né? Esse extra que precisa ter para você poder desenvolver os seus dons e talentos num ambiente empresarial. Bom, agora chegou a hora da nossa pausa. Então pensem aí, tudo que vocês fazem,
fazem, devem fazer de todo o seu coração para o Senhor. Até que ponto você segue esse texto de Colossenses 3:23 no seu lugar de trabalho ou no seu lugar de estudo? Vocês acham, autorreflexão, gente, que você está fazendo tudo lá para Jesus? Quando o chefe te xinga, você respira fundo para Jesus? Quando a tarefa que você tem para fazer não é a tarefa que você foi contratado para fazer, você respira fundo e faz ela para Jesus? Quando você é confrontado ou quando você é incitado a fazer algo que não está de acordo com o que Jesus pediu para você fazer, você se levanta ou você se resigna e faz? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? E para ficar mais interativo, a gente vai dividir vocês em grupos e vocês vão ter 10 minutos. Não, acho que a gente aumentou esse tempo, né, Tamires? 12 minutos que a gente aumentou? 15, 15. 15? 15? Vamos Uhum. jogar para 12? Não, vamos deixar 15. Vamos deixar 15, porque a gente vai poder conversar um pouquinho, tentando contar um exemplo de como você honra a Deus no seu local de trabalho. Gente, eu já dei essa aula muitas vezes. Não é para vocês contarem como vocês evangelizaram no seu local de trabalho, ok? Não tem problema que vocês evangelizem lá. Aí depende do contexto e tal de cada um. Tem país e lugar que é problema se evangelizar assim no local de trabalho. Eu quero saber como que você honra a Deus no seu local de trabalho. Como que você entrega o seu trabalho para Jesus. Lembra que na semana que vem a gente vai falar mais disso, de teologia do trabalho. Mas eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso. Eu faço tudo para Jesus? Como que eu faço? E aí, gente, olha, todos nós aqui vamos partir do princípio da humildade. Então a gente vai contar um exemplo nosso, não para a gente se encher, para a gente ficar orgulhoso, mas para a gente poder abençoar a outra pessoa com inspiração, ok? Eu gastei muito tempo para contar minhas histórias. Anos eu não queria contar elas, porque eu ficava com uma- um pouquinho, será que eu não estou sendo orgulhoso porque eu estou contando essa história? Ah, eu vou parecer superior e tal. Com o tempo, Deus foi tratando meu coração. Também Deus tratou meu coração com a falência, com a demissão, com algumas coisas que também me botaram mais no chão. Mas é muito importante a gente poder inspirar os outros. Então, se você tem uma história que você está honrando Jesus no seu local de trabalho, conta aí no grupo. Vamos inspirar uns aos outros e nos fortalecer com o que Deus tem feito na vida de um dos outros. Pedro, você pode distribuir a gente aí nos grupos? Já fiz aqui, vou Vamos lá. colocar já. Beleza, vão ser 15 minutos, pessoal. Valeu. É isso aí, pessoal. E aí, vamos lá, me conta aí, os voluntários que estavam nas salas era a Tamires, o Pedro e o Fábio, certo? Ou tá errado? Sim, não, tá certo. Isso aí. Então conta lá, Tamires, o que que teve de conversa na sua sala? Teve conversas bem interessantes. Não sei se alguém quer compartilhar. Raíssa, Osmar, tá no início da jornada profissional. Bruna, Tamires. As duas Tamires ficaram na mesma sala só para confundir. É. Fui eu que escolhi, Poxa, desculpa. Pedro, pois é. Oh, meu Deus. Ah, Mas teve histórias bem interessantes. Acho que muita gente ele já tá faz com isso que é vergonha. vingança, Tamires, porque as duas Tamires, porque ele chama Pedro, que é um nome que todo mundo tem. Entendeu? Não, me explicou. Vai lá, fala aí. Não sei, queria convidar alguma das meninas ou Osmar para falar? Por favor. Ai, desculpa, é que meu cachorro começou a latir aqui, por isso que eu não estava ligando o microfone. Peraí. Eu não ouvi, Tamires, você falou se a gente queria falar, é isso? Isso, compartilhar como que foi, né? Compartilhar o que você compartilhou com a gente no grupo. Ah, sim, sim. Não, com- E de formação, eu atuei por 15 anos integralmente, os últimos 10 anos mais na área de gestão, e nesse período, assim, eu
de exercer tanto na liderança da minha equipe, quanto com o que eu fazia propriamente dito na área de segurança do paciente, onde eu tinha que avaliar, analisar, fazer análise de causa-raiz, erros, né, de falhas que tinham levado a óbito, enfim. Então, era algo que eu fazia com bastante responsabilidade, com bastante amor à vida, né, e eu compartilhei que muitas vezes eu fui bastante dura, tive bastante feedback, né, negativo, algumas vezes, por estar justamente de fazer análises bastante, de chegar realmente no problema, e as pessoas não querem tratar problema, né, principalmente quando o problema requer, sei lá, muito dinheiro, requer muita mudança, então aprendi bastante, mas também tive momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas eu deixei essa área, ela está em pausa nesse momento, eu estou fazendo seminário, estou no 3º ano, estava exigindo bastante de mim, então eu dei uma pausa, assim, estava bem cansado depois da pandemia, a pandemia foi um momento que na minha Exauriu todo mundo, né? Ainda mais não, na sua área. da área da É. saúde a gente, assim, acabou, né, esgotou. Aham. Então, foi isso que eu compartilhei, assim, atualmente tenho estudado bastante e tenho me dedicado muito, assim, sempre fui bastante estudiosa na minha área da enfermagem, mas estudar a palavra é de uma responsabilidade tremenda, então tem sido bem interessante para mim também. Legal. Pedro, no seu grupo. Obrigado por compartilhar, Raíssa. Eu também queria deixar aqui a oportunidade para falarem, talvez a Tayane ou o Israel, fique à vontade, um dos dois, se quiser. Oi, oi, Israel aqui, Oi, Israel. estão me ouvindo? Oi, bem, Estamos. Sim. eu sou aqui de Recife, eu sou servidor público da prefeitura, também tenho consultório, sou dentista, cirurgião dentista. Como eu estava explicando aos irmãos no grupo, assim, o revestimento de poder lá de Atos 1 e 8, né, que nos Uhum. atualiza, né? Mais 2 slides eu chego nele. Mas vai. Quando a gente deixa de ser discípulo e parte para ser testemunha, essa consciência, né? Esse download que a gente Recebe. experimenta, né? Faz uma diferença e nos impulsiona de fato. Tanto na clínica privada quanto no serviço público, eu tenho o costume, eu expliquei aos irmãos, de orar pelos pacientes no primeiro contato, né? A gente vai iniciar, estabelece o plano de tratamento e principalmente em grandes cirurgias que a gente tem recebido, né? Essa oportunidade de fazer e assim a necessidade dos pacientes também e assim a gente ora por eles, sabe? A gente ministra ali através da oração e eles se surpreendem, muitos deles, né? Não esperam. Isso de alguma forma você está infiltrando o reino, né? No Aham. subconsciente, na consciência deles. Você vai orar para isso? Será que ele não é capaz? E assim, a gente coloca Cristo, né? A ideia é que Uhum. Cristo fique em evidência, não é? Não sou eu, A não é a gente, minha claro, capacidade, claro. não é a minha competência, não é o meu treinamento, mas que Cristo fique em evidência. A premissa de João Batista, né? Cabe que ele cresça e eu diminua. E as pessoas precisam perceber isso, que não sou eu, é ele em mim, né? Não, Legal. Muito bom. Cristo vive em mim. Essa é a ideia, né? E você orar e ouvir, né, as pessoas, não só se prestar. A odontologia é muito operacional, né? Qual é o Uhum. dente? Qual o que você tem para fazer? Não é isso. É sentar, ouvir, É, aconselhar, né? Citar um versículo, é. seja O intervenção. odontólogo tem mais chance de falar do que os outros, né? Tem outras profissões que Exato. têm Ele mais fica chance de muito aberto. ouvir, né?
Que Pois legal, é. que bênção. Mas eles são Obrigado, muito Israel. carentes, né? São muito carentes. Obrigado aí por compartilhar. Fábio, no seu grupo tinha alguém que talvez gostaria de compartilhar, ou você mesmo? Sim, a gente teve bastante testemunhos interessantes. Também deixo aberto para quem se sentir à vontade. Igor, Glaucia, Josimar. Eu vou, eu vou fazer as honras por aqui. Uma boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Jonas. Então, Boa noite. eu tenho 29 anos, sou É, contador o público Jonatas também, né? e sou técnico em informática também. Eu dei um exemplo ali, né? Aham. Eu venho pensando muito sobre esses assuntos, sobre como ser mais representante de Cristo no trabalho. Eu basicamente acho que eu já ouvi quase todos os podcasts aí dos irmãos.com lá da, Do jet lag. jet lag. Eu fui Ai, que eu fui pro legal. podcast por conta desses programas, e aí eu comecei a acompanhar, verifando de carteirinha. Mas eu venho pensando em duas coisas. A primeira é justamente você prestar um serviço de qualidade, independente da pessoa quem tá recebendo o serviço, né? Então, eu sempre tento fazer o melhor possível. Como se eu não olho para a pessoa que estou fazendo, eu faço da melhor forma possível, independente. E o exemplo que eu dei lá para a turma foi com uma situação que aconteceu comigo. Eu mudei de empresa em março desse ano. E aí eu cheguei, a empresa me contratou, né? Fez aquela proposta legal, me tirou da outra empresa e eu vim para essa. Só que quando eu cheguei já com capacitação, eu tenho uma certa experiência na contabilidade pública, mas é na iniciativa privada, né? Suporte técnico de sistemas de contabilidade. Ou seja, a gente tira a dúvida de Aham, contabilidade para a prefeitura. E sistema aham, também. E aí uma colega, né, que não é bem colega, ela me tirou assim como uma ameaça para o emprego dela e serviço dela e começou a me perseguir, falando mal de mim, para outras pessoas, para o cliente. Ela ia lá no cliente, falava mal e tudo. E aí eu tive uma decisão a fazer, né? Ou eu poderia, eticamente, começar a expor defeitos e as falhas delas técnicas, ou inventar coisas, ou eu agiria como Jesus agiria ali. E eu pensei comigo mesmo que eu não iria ali falar mal dela para ninguém, nem para cliente, nem para colegas, nem para ninguém. Eu ia fazer o meu melhor, ia fazer o certinho, tudo, e a minha conduta ia ser o suficiente, eu não ia precisar falar nada. aham. E Que foi isso que eu legal. fiz. Muito bom. É isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo. É assim, você vai ver esse seu exemplo aí, dá para usar no nosso último slide de hoje. Porque é Vamos lá, isso aí vamos é o lá. começo do processo. Vamos chegar lá. Vamos andar um pouquinho aqui, ah, e vamos pensar o seguinte: muitas profissões vocês falaram que tem, as mais diferentes. E não é só de fazedor de tendas que a Bíblia existe, né? Fazedor de tendas só eram três que a gente ficou sabendo lá na Bíblia. Mas profissionais que utilizaram sua profissão, a Bíblia é cheia de histórias. Aqui vocês conseguem ver aqui vários exemplos, né? Como Daniel, como Débora, como Esther, José, Esdras, Neemias. Tem tanta gente que a Bíblia nos mostra que usavam a sua profissão, por meio da sua profissão tinham oportunidade de servir ao Senhor. Eu gosto muito de lembrar sempre do exemplo de Neemias. Neemias ele trabalhava com tanta alegria. Lembra que Neemias ele era israelense cativo, né? Ele morava lá no, onde hoje é o Irã, né, na Pérsia, e ele trabalhava para o rei. E ele trabalhava tão bem, ele trabalhava com tanta alegria, que o dia que ele apareceu no serviço, com a cara mais para baixo, carinha mais fechada, meu irmão costuma falar assim, mais chué, mais desanimado, mais. No dia que ele chegou lá, o rei falou: Ué, o que está acontecendo? Por que você está tão desanimado? E aí ele criou coragem e falou: Ah, é porque eu fiquei sabendo as notícias lá da minha terra, lá do templo do meu Deus, e lá tem os muros, a cidade, tá tudo ruim. E o rei gostava tanto dele, que o rei falou: Não, moço, não fica triste assim, não. Vai lá e constrói o negócio de novo. E aí ele utilizou essa oportunidade, usou todos os seus talentos de gestão. A gente pode estudar vários elementos de gestão na vida de Neemias, na forma como ele empreendeu a reconstrução do muro. Olha só, gente, ele estava lá, ele trabalhava lá meio que de escravo, ok? Não era uma relação muito de escravo de corrente no pé,
Mas ele não tinha essa opção de, eu não quero mais trabalhar aqui, quero voltar lá para o meu país. Ele trabalhava ali como um servo. E ele servia com alegria. Alegria é essa que chamou a atenção do rei o dia que o semblante estava abatido. Ele não estava só com a carinha meio para baixo, assim. Se tivesse emoji, não era nem aquele assim, "Ah", era só um carinha assim para baixo. E olha só, isso abriu oportunidades para que o nome de Deus fosse glorificado. A gente poderia fazer um estudo sobre cada um desses aí, de 4 semanas, fácil. Nós não vamos fazer hoje. Fica aí a dica para vocês perseguirem na Bíblia. Falei que 2 slides chegavam em Atos 1:8. Olha aí. O evangelho começou a se mover. Então estava lá Jesus, antes dele subir no Pentecostes, o que ele falou? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só que legal. Eu gosto desse trocadilho que a Bíblia faz. De Atos 1:8 até Atos 8:1. Em Atos 1:8, o que aconteceu? Eles receberam é, é, essa tarefa. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão ser as minhas testemunhas aqui onde a gente está conversando e no mundo inteiro. Até os confins da terra não quer dizer lá em Belo Horizonte, não. Lá nos confins, não. Quer dizer o mundo inteiro. E ali, eles receberam, porque Jesus subiu, foi o Pentecostes, logo em seguida, está ali descrito. E eles não saíram de Jerusalém, eles ficaram meio que batendo cabeça, sabe? E agora, o que eu faço? Como funciona? Jesus foi mesmo? Ele volta amanhã? E não volta? Como que é? E ali eles estavam conversando, e ali alguns começaram a pregar em Jerusalém, começaram a ser relevantes em Jerusalém, até que Estevão começou a pregar, e aí ele foi martirizado, né? Ele foi morto. E aí, em Atos 8:1, trata desse assunto. Naquela ocasião, depois do martírio de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, os que já estavam convertidos, que já eram seguidores de Jesus, foram expulsos de Jerusalém. Os apóstolos ficaram mais um tempo, depois eles acabaram indo também. E à medida que eles iam para as regiões circunvizinhas, Judéia, Samaria, e eles foram andando. O que acontecia enquanto eles estavam andando? Eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Então, eles estavam tão animados com aquele conteúdo, eles estavam tão animados com a transformação de vida que eles haviam sentido, e com os milagres e o poder de Jesus que eles haviam testemunhado. Lembram, eles eram as testemunhas oculares. Eles tinham visto aquilo tudo. E eles saíram falando. E Atos 11:19 nos dá mais detalhes. Olha só. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, lá em Atos 8, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. Então eles não foram só até a Judéia e Samaria. Eles continuaram indo. Chipre, continuaram indo, é ilha, hein? Antioquia, lá em cima, onde hoje é a Turquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Eles ainda não tinham entendido que o evangelho era para todo mundo. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, então eram judeus da ilha de Chipre, lá, né, dessa região de Cirene e de Chipre, foram para Antioquia e começaram a falar também para os gregos. Eles não aguentaram. Eles estavam conversando, aquilo fazia tão parte da vida deles, que as pessoas falavam, por que você está diferente? E eles começaram a falar. E à medida que eles começaram a falar, a mão do Senhor estava com ele, e muitos creram e se converteram no Senhor. Quando eles começaram a apresentar essas boas novas a respeito de Jesus, outros que não eram judeus começaram também a crer. E isso era maravilhoso. O evangelho, então, ele precisou de um empurrãozinho da perseguição, e às vezes a gente vai precisar desse empurrãozinho da perseguição. Eu tenho visto aqui na minha cidade, muitos venezuelanos chegaram aqui. Nos últimos 10 anos, a cidade se transformou de tanto venezuelano que chegou. Eu sei que lá em São Paulo, capital, já teve na cidade de São Paulo, várias ondas, né? Teve os italianos, que deixaram marcas fortes na cultura, não só de São Paulo, mas do Brasil todo. Tiveram os japoneses, que chegaram depois com marcas fortes.
Tiveram os bolivianos. Tem boliviano lá em São Paulo. Tem ou não tem, gente? Tem muito boliviano lá. E outros povos também chegando em ônibus. Aqui chegaram os venezuelanos. É possível que agora os venezuelanos estejam lá em São Paulo também. Eu é que estou indo pouco lá. Mas tem muito venezuelano aqui. E muito venezuelano crente. Acabou vindo para cá. Então a gente tem duas oportunidades, né? Evangelizar os não crentes e os crentes venezuelanos que estão aqui, evangelizar os brasileiros, cabeça dura, que não estão querendo ouvir o evangelho. Então, olha só, às vezes é perseguição, às vezes é fome, às vezes é escassez, às vezes é crise econômica, às vezes é um problema de saúde, que faz com que a gente se mova. E à medida que a gente se move, como somos cristãos, o evangelho deve naturalmente se mover conosco. Nós somos inspirados pelo exemplo de Paulo. Paulo, ele era apaixonado por Jesus. Se a gente lê o livro de Atos, desde a sua conversão, ele se transforma num apaixonado por Jesus. Ele só fala de Jesus e a meta dele é contar para todo mundo sobre Jesus. Paulo, ele foi enviado por uma igreja, então ele tinha quem se reportar, fazia parte importante da vida dele, esse relacionamento com a igreja enviadora. Ele compartilhava o que ele acreditava com as pessoas, ele fazia discípulos e a gente se beneficia do fato de que não tinha WhatsApp e redes sociais naquele tempo. Então as mensagens acabavam que elas precisavam ser escritas, copiadas e distribuídas. A gente tem acesso àquelas cartas de Paulo até hoje. Imagina se Paulo tivesse conversado com Timóteo só pelo Zap. A gente nunca ia ter ficado sabendo, cheio de criptografia. Não ia dar certo. O ideal é que ele escreveu carta aberta. Carta aberta. E a gente tem essas cartas até hoje. Paulo era um plantador de igrejas. A cidade que ele parava, o que ele fazia? Começava a falar do evangelho. Ele arrumava os primeiros discípulos. Ele plantava uma igreja, treinava o sucessor, ia para a próxima cidade. Deixava o sucessor lá. Depois ele ia mandando cartas para orientar e depois ele passava para visitar. Então ele tinha essa estratégia. E aí a igreja ia crescendo. E Paulo, ele integrava a sua vida e o seu ministério. Paulo era um fazedor de tendas, ele era integral. Quando ele precisava trabalhar, ele trabalhava. A Bíblia tem vários textos que a gente pode usar, mas ele fala, eu me fiz tudo para com todos, eu me tornei assim, 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 para poder falar com assado, assado. Ele tem vários textos que a gente poderia usar. Ele não queria ser pesado, por isso ele trabalhava, mas tinha hora que ele recebia sustento e ele recebia com alegria. Então, o negócio de Paulo, gente, era levar o nome de Jesus adiante. Então, nós, tent makers, nós somos inspirados por esse exemplo. Nosso negócio tem que ser levar o nome de Jesus adiante. Muitas estratégias, muitas formas, mas o mais importante é uma intencionalidade. Tudo o que eu faço para levar o nome de Jesus adiante. A gente segue esse modelo de Paulo. E esse modelo de Paulo, ele dá para fazer uma pregação inteira só nesse pedacinho, mas esses são os últimos versículos do livro de Atos. Infelizmente não tem Atos 2. Eu queria muito ouvir mais histórias. Certamente quem esteve com Paulo aprendeu muito, nível de detalhe assim altíssimo. Mas olha só, por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que ele alugara, onde ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, primeira característica, Paulo passava curtos períodos em cada cidade. Então ele ficou 2 anos, ele estava lá em Roma. Ele ficou 2 anos para 3 anos em Éfeso, em Corinto. Ele tinha esse hábito de ficar pouco tempo. E vocês vão ver que isso era uma estratégia. Por quê? Porque Paulo, ele queria contar o máximo possível de Jesus antes que Jesus voltasse. E ele tinha, dá para perceber pelas suas cartas, uma certa sensação de que Jesus talvez voltasse, ele ainda estivesse vivo. Hoje a gente já está mais assim, esmorecido. Porque já passou 2000 anos, Jesus não voltou ainda. Dá um desânimo. Aí a gente quer que Jesus volta, no teórico, mas a gente não anseia, assim, a gente não anela, a gente não quer assim, que volta logo, Jesus. Paulo queria que Jesus voltasse logo. Então ele não dava muito tempo, não. Vou passar 5 anos estudando aqui a cultura, depois eu vou
aprender o idioma, para ver como que eu falo. Ele falava, Jesus, você vai voltar, eu preciso falar, eu preciso falar. Então ele ia nas cidades, ele falava em grego, ele falava hebraico, ele ia nas línguas que ele sabia. E ele ia ali. O tent maker, muitas vezes ele tem pouco tempo. Pouco tempo. Por quê? Porque ele é expatriado. Eu mesmo, eu sou formado em ciência da computação e tenho pós-graduação em matemática e estatística. Trabalhei a maior parte da minha carreira numa multinacional de seguros. Trabalhei 20 anos nessa empresa. Ela era uma empresa francesa e eu trabalhava na filial brasileira. Nessa filial brasileira, teve uma época que eu trabalhei num projeto de lançar uma empresa de consórcios, que ficou conhecida aqui no mercado do Brasil como Caixa Consórcios. E eu trabalhei no lançamento dessa Caixa Consórcio. Eles gostaram do meu desempenho e me mandaram para trabalhar na filial deles na Argentina, para lançar uma administradora de consórcios na Argentina. Então eu fui com a minha esposa, nós nos mudamos para lá e eu morei lá, trabalhei 2 anos nesse projeto. Mas eu morei lá com casa alugada 1 ano e 1 mês apenas. Por quê? Porque a empresa queria que eu passasse o meu conhecimento, treinasse a equipe, lançasse a empresa e voltasse para trás. Porque eu era muito caro. Um funcionário expatriado, ele é muito caro. Porque ele tem vários benefícios. Você está expatriando ele, tirando ele da sua pátria e jogando para outra pátria com um objetivo específico. As empresas, normalmente, porque os funcionários são caros, elas querem que você trabalhe muito e que você volte logo para o seu país. Quando você vive dentro dessa perspectiva, você tem como Paulo esse senso de urgência. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Se eu não contar para Jesus sobre Jesus para essas pessoas, será quem vai contar? Será que vai vir outra pessoa? Será que eles vão ter outra oportunidade de trabalhar num escritório onde trabalha um crente? Então, esse senso de urgência que a gente tem quando é expatriado, ele nos ajuda a nos mover mais rapidamente, ok? Então, isso é uma característica de um tent maker. Ele fica curtos períodos, por isso ele tem mais urgência. Outra característica que Paulo tinha era que ele morava em casa alugada. Ele não tinha casa própria. E eu não sou contra ter a casa própria. No momento, inclusive, eu tenho a casa própria. Ela é mais ou menos 50-50, metade minha, metade do banco. Mas eu considero que ela é minha. Agora, morar numa casa alugada te dá mobilidade. Quem nunca morou numa casa alugada e o locatário falou assim: mês que vem eu preciso da casa, vendi. Ou vou voltar a morar nela. Você tem que estar pronto, você tem que estar leve. Suas coisas têm que ser fáceis de se mover. Você tem que ter um jogo de cintura para se movimentar. Menos raiz, mais andar. Por que que Paulo tinha essa característica? Eu não vou fincar uma raiz aqui, porque ele queria que Jesus fosse conhecido. E ele queria que o máximo possível de pessoas conhecessem Jesus. Então, isso faz parte da estratégia do tent maker. Ele vai para outro país, ele não fica lá muito tempo. Fica 2 anos, 3 anos, 5 anos. Às vezes, quando a estratégia dele é ban, ele vai abrir um negócio, ele fica mais. 10 anos, 15 anos, se o negócio floresce. Ele pode até ficar mais, mas de forma geral, fica menos tempo por causa dessa urgência. Preciso mover. Já falei de Jesus aqui, vamos para o próximo. Como que Paulo fazia? Ele recebia todos que o procuravam. Ele era hospitaleiro. Priscila e Áquila o receberam na casa dele com hospitalidade. Paulo também era hospitaleiro. Ele recebia as pessoas na casa dele. Gente, abrir as portas da nossa casa é a grande chave para você conseguir que as pessoas abram as portas do coração dela para você. Quando as pessoas conhecem um pouco da sua intimidade, da sua vida diária, elas perdem o medo que elas têm de você, o medo do desconhecido. Você chega num outro país, imagina a situação. Você mora numa cidadezinha tipo Indaiatuba, vai. Você mora numa cidadezinha genérica em Indaiatuba. Aí você está lá em Indaiatuba, eu já fui lá em Indaiatuba, cidade linda. Aí você mora numa ruazinha que tem lá 20 casas. Aí muda uma família para aquela casa. O pai, barbudo, usa um chapéuzinho assim. A esposa usa um véu, não é muito rigoroso, você pode ver o rosto dela, mas ela usa aquele negócio que você não vê nem o pescoço, está sempre de vestido. 8, 9 filhos, as crianças brincando na rua, o pai fumando narguilezinha ali na porta de casa todo dia. O que você acha que aquela família é? Você acha que aquela família é um bando de gente boa que foi lá para trabalhar ou eles são terroristas que estão ali fazendo uma pesquisa de campo? Gente, a gente chegando lá nas Arábias com a nossa cara, é a mesma sensação.
Nossa mulher usando vestido que dá para ver o ombro. Não tem condição, gente. É mesmo esquisito. O que esses caras estão fazendo aqui? Eles querem converter a gente. Agora, quando você chega lá, você tem um trabalho, você tem um ofício, você tem uma atividade, você chama as pessoas para ir na sua casa, você abre, chega lá dentro. Eles veem como você trata a sua esposa, eles veem como você trata seus filhos, eles conhecem você, você conversa com eles, você oferece ali um pão de queijo, né? Porque nós somos brasileiros, um pão de queijo, um cafezinho, um bolo, né? Mais um pouco chegando um churrasco. Aí tem que ter cuidado para não oferecer porco, para pelo menos não escandalizar na largada e tal. Você abre a porta da sua casa, você abre também o relacionamento. Essa hospitalidade é a chave, gente. Chamem pessoas para ir na casa de vocês que não são crentes. Vocês vão ver. É muito legal. É muito legal. Eu podia contar um montão de histórias sobre isso, mas hoje eu vou pular as histórias por causa do nosso tempo, histórias pessoais. Mas eu quero dizer para vocês que eu já fiz essa estratégia. E hoje em dia está até um pouco sobrecarregado, porque eu mudei para um condomínio tem 2 anos, e aqui nesse condomínio, a gente sempre deixa a porta da casa aberta e chama todo mundo para vir aqui. Mas o nível está tão assim que esses dias um funcionário da companhia de água veio, viu que a porta estava aberta, entrou aqui em casa e falou: Vocês têm um micro-ondas para esquentar a minha marmita? Que ele veio fazer uma manutenção no negócio da companhia de água que tem aqui perto. E, e eu falei: Tenho. Aí ele olhou assim para dentro, viu a sala, a cozinha, ele me viu trabalhando aqui, né? Com esses livros que vocês estão vendo aqui. Aí falou: Aqui não é uma biblioteca, não, é uma casa? Achei que aqui era uma biblioteca. Ele nem achou que a minha casa parecia uma casa. Ele falou: Sempre entra gente, sai gente, o povo vem com livros, sai os meninos estudando lá fora. Ele achou que minha casa não era uma casa, gente. Aí eu esquentei a marmita para ele, nós conversamos e beleza. Então, abra a porta da sua casa. Seja hospitaleiro. Olha o que vai acontecer lá dentro. Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Em muitos países fechados, é proibido você pregar o evangelho. É proibido você falar publicamente o evangelho. Mas não é proibido você responder quem você é. Não é proibido você responder. Não é proibido você responder a razão da sua fé. E especialmente em países muçulmanos, os muçulmanos têm muita curiosidade de saber o que nós acreditamos. Porque eles têm curiosidade, porque eles também querem apresentar a fé deles para a gente. Eles são simpáticos o suficiente. Então, se eles estão na sua casa, eles vão te perguntar. Se eles te perguntarem, você pode responder. Não, não é crime. Pode até ser que em algum país, se ele se converter, seja um crime. Ele cometendo um crime. Não você por responder na sua casa. Não, eu só contei o que eu faço. Eu me lembro da história de um missionário que estava em Moçambique muitos anos atrás. Eu acredito que hoje em dia não é mais assim lá. Mais ou menos uns 30 anos atrás. E ele tinha um jardineiro que fazia jardinagem no quintal dele. Ele era um engenheiro, trabalhava lá. E um dia, depois de muito tempo trabalhando juntos, o jardineiro chamou ele no canto e perguntou assim: Vem cá, senhor, eu queria te fazer uma pergunta um pouco constrangido, mas veja bem, eu tenho essa curiosidade está me matando. Que hora? Aí ele abriu, né? Não, pode perguntar, claro, tranquilo. Aí ele falou assim: Que hora que o senhor bate na sua esposa? Porque eu nunca vi o senhor bater na sua esposa, eu nunca vi nenhum hematoma nela. Eu não entendo qual é a hora que o senhor bate na sua esposa. Gente, olha que explosão cultural. Era esperado que o marido batesse na esposa. E ele não batia na esposa. E aí ele teve a oportunidade de explicar a razão da fé dele. Por que que ele não batia na esposa dele, que ele nem sabia que ele tinha que bater. Olha só que coisa interessante. Porque na nossa cosmovisão cristã, a gente já sabe, mesmo que não é crente, que não tem que bater na esposa, né, gente? Por quê? Porque a gente vive num país cristianizado, que as leis do nosso país, elas têm um histórico cristão. Elas têm um transfondo, um background cristão. Tem outros países que não tem, gente. E aí é surreal você não bater na sua esposa todos os dias. Então eu não recomendo que bata na sua esposa, não pode, aqui no nosso país não pode. Inclusive no nosso país é crime, tá? Só para ficar registrado, tá gravando aí. Mas olha, a oportunidade que ele teve, porque ele abriu a porta da casa dele. Ele deixou que o jardineiro visse o que acontecia na casa dele. E o jardineiro teve curiosidade, perguntou o que ele fez. Ele falou de Jesus. Gente, isso chama evangelismo de pescaria. Olha só, que eu falei para o Jonathan. Olha só. Viva uma vida que demanda explicação.
Quando a pessoa vive do seu lado, trabalha com você, frequenta a sua casa, vai na academia com você, vocês caminham juntos, vocês vão ao cinema, vocês vão a um restaurante, a um café. Ela começa a observar a sua vida. Você tem que viver de forma tal que as pessoas vão ter dúvida. Por que você vive assim? Por que você não bate na esposa? Por que você não fala palavrão? Por que você não aceita propina? Por que você não vai para gandaia? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, quando a pessoa te perguntar, não, antes dela te perguntar, você faz pequenos e bem colocados comentários sobre Deus. Cita Jesus, cita Deus na sua fala. Mas não só assim do tipo, ai Jesus, quando você assustar. Não. Assim, bem colocado, né, gente? Direitinho. Ah, no meio do seu dia, fala assim: olha, eu acho que sem Jesus eu não aguentava esse chefe, não. E muda de assunto. Quando você acabou de levar um pagadão, sabe aquela hora que o chefe chama todo mundo e dá uma geral? Paga geral, assim. Aí naquela hora você fala: ó, sem Jesus eu não aguentava, não. E sai. Muda de assunto. Espera. Enquanto isso, você faz o quê? Você vai orando pelos seus colegas e os seus vizinhos, ok? Quem você trabalha lá no trabalho? Escolhe 3, 4, vai orando por eles. Vai orando por eles. Você está orando, o Espírito Santo vai trabalhando. Você está vivendo a vida que demanda explicação. O cara sabe que você tem alguma coisa ali. Você já falou: Jesus me ajuda aqui, eu preciso de Jesus ali. Aí, quando ele te perguntar, o Espírito Santo já começou a abrir aquele coração. Você responde e muda de assunto. Lembra? Pescaria. Igual a isca. O peixe pegou, você não dá um puxão. O peixe escapa. Você vai tranquilo. Vai tranquilo. Quando ele perguntar várias vezes, você pode falar assim: ó, eu não sou especialista nisso, mas você gostaria de saber o que Jesus fala sobre isso? E aí você convida a pessoa para estudar a Bíblia com você. Eu já fiz muito isso na hora de almoço, já fiz muito isso no fim de expediente. Não, vamos estudar a Bíblia juntos. Às vezes você tem um grupo de estudo bíblico que você faz no trabalho com outros crentes. Você fala assim: ó, a gente estuda isso toda quarta na hora do almoço. Vamos lá com a gente? O cara, curioso, ele vai. Discipulado é 1 a 1, mas às vezes dá para fazer um grupinho. Ou então na sua casa. Olha, a gente estuda a Bíblia. Aqui na minha casa, estuda a Bíblia toda quinta à noite. A gente chama os vizinhos. Fim de semana mesmo, tem dia das crianças, a gente foi lá pro parquinho, as crianças estavam lá. 2 casais novos falaram que vem. Um falou que vem quando, ó, fumava um cigarrinho de palha. Pensa, né? Se vier, tá bom. Aí, então, leve para estudar a Bíblia. E quando for estudar a Bíblia, você vai falar da doutrina da predestinação presbiteriana? Você vai falar sobre o batismo, ô Batista? Não, gente. Você vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus, vamos focar em Jesus. Jesus é que salva, ok? Jesus é que salva. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala, a fé, Hebreus lá diz, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A gente vai andando para trás no versículo, né? Aí a gente vai percebendo que a gente precisa falar. A gente precisa falar o quê? De Jesus. E as pessoas vão se converter. Aí você vai caminhar com elas. Aí você vai evangelizar. Aí você vai falar de Jesus para elas. E à medida que você vai falando de Jesus para elas, ela vai tendo mais curiosidade. Aí você introduz a doutrina. Aí lá na frente, se você for presbiteriano, você explica. Se for batista, você explica. Não é segredo. Só que o foco não é esse. O foco é falar de Jesus. É de Jesus que a gente precisa. É falando de Jesus que a igreja vai ser unida. Toda a igreja, de todas as denominações, de todas as doutrinas, juntas, se elas focarem em Jesus, nós vamos levar o evangelho todo para o mundo todo. Amém? Quero convidar vocês a essa semana, antes da próxima aula, tentarem convidar um amigo de vocês não crente, um colega de trabalho, vizinho, pode até ser um parente, se esse parente não for crente, para desfrutar da sua hospitalidade. Se você mora muito longe de onde você trabalha, exercite a hospitalidade numa cafeteria, num restaurante, numa padaria, leve ele lá, paga o café, investe, gente, para Jesus. Bota na conta de ofertas, paga o café do cara, não é para tirar do dízimo. Paga o café do cara, bota na conta de oferta e gasta o tempo com ele. E nessa conversa não evangeliza assim não, gente, só se relaciona. Vivam a vida que demanda explicação e deixe os outros verem a sua vida. Essa semana, então, o desafio para vocês é convidar alguém para vir para a casa de vocês ou para estar com vocês, onde for mais adequado, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de se relacionar
com um cristão intencional. Essa é a palavra-chave. Você vai fazer isso intencionalmente. Mas você não vai fazer isso abusivamente ou incisivamente. Você vai fazer isso naturalmente. Esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos parar por aqui. Temos 15 minutinhos para a gente conversar um pouco mais sobre algumas perguntas que vocês possam ter. E a gente, na semana que vem, vai continuar falando sobre fé e trabalho, como a gente pode compartilhar a nossa fé no local de trabalho. Vamos lá, podem abrir o microfone e a câmera se vocês tiverem perguntas. A gente está aqui para conversar. E o Espírito Santo fez vocês entenderem tudo claramente. Glória a Deus. Se algo chamou a atenção de vocês, vocês querem comentar ou contar alguma breve história, um relato de poucos minutos, porque a gente tem 15 minutos só para terminar a aula, podem falar também. Não precisa ser só pergunta. A oração do Pedro foi forte, que a energia não caiu. Tá vendo? Não caiu. Não Deu caiu. para E a chuva não parou. concluir a aula e tá Ô, louco. E tranquilo, tá vendo? durante o intervalo que vocês estavam no grupo, eu troquei para a internet Wi-Fi. Eu saí do meu celular. E tá todo Aí, tá estável vendo? aqui. Não Glória a parou nada. Deus. Homem de fé. Pode falar. Tayane ou Reinaldo? Reinaldo. Oi, tudo bem? Tô aqui em silêncio, só ouvindo. Bom, eu gostaria de compartilhar uma coisa que a gente gosta de fazer aqui em casa e a gente faz isso desde quando a gente casou, né? Na verdade, esse é um hábito mais meu do que da minha esposa. Eu tenho o hábito de chamar as pessoas também para vir na minha casa, assim, independente de serem ou não cristãos, eu tenho esse hábito, né? E Excelente hábito, mas se a esposa não concordar muito, é perigoso. É sempre não, bom não, perguntar antes. a gente conversa, a gente conversa. Não, eu só não sou de dar iniciativa, É, mas eu porque gosto de receber as pessoas. exatamente. Porque ela não tem muito essa questão, até ela é mais reservada, né? Então, geralmente, eu sempre falo, amor, eu acho que a gente poderia chamar fulano para vir aqui, ela, mas a gente vai falar sobre o quê? Eu falei, Deus na hora dá o assunto, né? Mas acho importante É você isso. abrir a É isso. porta, porque senão você fica vivendo no seu mundo. E eu aprendi, em conversa com algumas pessoas, assim, alguns amigos próximos, né, a gente estava conversando bastante sobre essas questões, né, que à medida que o tempo foi passando, principalmente pós-pandemia, a gente tem muito medo de incomodar as pessoas, né, de convidar as pessoas para vir na nossa casa, mas eu vou incomodar. Eu acho que esse é o centro da mensagem do evangelho, né, você precisa incomodar um pouquinho mesmo, assim, chegar na pessoa e deixar ela um pouquinho meio desconfortável, assim, opa, oi, a pessoa me chamou do nada para ir na casa dela, comer uma pizza, nem me conhece. Eu não conheço, mas eu quero conhecer. Então É a gente isso. tem esse É hábito. isso. A gente tem feito uma coisa legal também, que não é especificamente no trabalho, mas, né, a gente tem cachorro e a gente sai para passear sempre com os cachorros. E a gente começou Aham. agora a ter um relacionamento e perguntar o nome das pessoas, né? Porque a gente perguntava só o nome dos cachorrinhos. A gente conhecia todos os pais de cachorro pelo nome dos cachorros. Agora não, a gente Aham. tem tido conversas, né? E quebrado o gelo, assim. E conversado mais com as pessoas. Já teve conversas legais, né? No parque que surgiram, que a gente... Isso é muito legal. Grupos de interesse, gente, é muito legal. Cachorro é um grupo de interesse, tem gente que é corredor que corre corrida de rua, né? Que vai no parque. Aí tem sempre uma corrida às 6 horas da manhã para fazer no domingo, né? Então tem o assunto, tem gente que é motociclista, tem gente que é ciclista, né? Tem grupos de interesse, a galera do futebol. É muito legal a gente intencionalmente ir para um grupo de interesse. Pega um tema que você gosta, né? Não precisa escolher um chato, não. Pega um que você gosta, que faz sentido para você e, e vai para esse grupo, mas vai com essa intencionalidade, né? Igual você falou, para de perguntar só o nome do cachorro, começa a perguntar o nome das pessoas também. Porque a gente não isso é uma virada de chave, gente, importante, tem que ter um momento. Eu ia pro parquinho com os meus filhos quando eles eram pequenininhos e não sabia o nome dos pais, mas sabia o nome das crianças. Eu achava que eu era ruim para nome, gente, até eu começar a fazer aula de remo. E os professores da escola de remo, eles sabem o nome de todos os alunos. O barco sai com 8 alunos. Eles montam o barco e lá da ponta o professor, né, ele vai falando, fulano, corrige tal coisa aqui na sua remada, ciclano,
Eles não falam assim, a posição 1, a posição 8, que seria fácil, né? Porque é uma matriz, todo mundo muda de lugar. Eles sabem o nome de todo mundo. Um dia eu perguntei para eles, como é que vocês sabem o nome de todo mundo? Ele falou, a gente pergunta para saber. Aí eu comecei a fazer isso. É fácil. É fácil saber o nome de todo mundo. A gente tem capacidade para isso. Só que tem que ter o interesse, né? Eu percebi que a gente até perde um pouco a habilidade de olhar no rosto das pessoas, né? Perde. Porque a gente saía para andar com o cachorro, você olhava para a pessoa estava olhando para o cachorro dela, aí você se pegava olhando para o seu cachorro. E você não olha no olho da pessoa, mano. Isso é um absurdo, É, assim. Eu falei para ela, não, a é. gente tem que passar a perguntar o nome das pessoas mesmo. Ah, mas a pessoa não pode me gostar, não tem problema. Mas esse primeiro impacto, a pessoa precisou, você precisa quebrar essa casca, né? Porque senão Aham. você vira só mais um ali. É. Senão você continua sendo um ilustre desconhecido, né? E aí não vai ter relacionamento. Sem relacionamento, gente, não chega. Não chega a abrir a porta do coração. Eu, eu tenho percebido, não sei, aí vocês me dizem a experiência de vocês se faz sentido, mas eu tenho percebido que para a gente conseguir conversar sobre assuntos mais relevantes, né, como palavra de Deus, salvação e tudo, antes a gente tem que se tornar pessoas interessantes, né? Porque aquele padrão, aquele estereótipo daquele crente, sabe? É que já vai falar só disso, as pessoas meio que já se afastam. Então, eu vim É. percebendo que na empresa, nos lugares, eu fazia jiu-jitsu, gosto de patinação e tal. Até você chegar em um assunto importante, você conversa sobre muitas coisas. Falou muita conversa fiada, É, né? e é Muita filme, é conversa fiada. série, e é o esporte que você faz, e a pessoa, se você é casado, aí você tem um colega casado, aí você começa a compartilhar coisas de normal de casamento e tal, até chegar no ponto da pessoa te dar uma abertura de uma conversa mais aprofundada, demora muito. Então eu tenho investido um pouco Aham. nessa parte de focar em assuntos legais que eu gosto, e aí com aquelas pessoas que estão ali em volta, eu vou conversando e tal, a gente vai desenrolando. Daqui a pouco você tá com aquela amizade, e aí a pessoa começa a te É perguntar isso. coisas. Para mim tem É funcionado um isso. pouco assim. É isso. É exatamente isso. Você precisa não ter pressa, mas também não deixa correr frouxo. Se mantenha Uhum. intencional, É, mas dê tempo. Dependendo da cultura, demora anos para a pessoa te fazer perguntas. Vocês depois perguntem para a Maressa aí, saiu no podcast que vocês vão ouvir. Ela vai comentar quantos anos demora na cultura budista, em média, para uma pessoa começar a se interessar, depois de estar se relacionando, para fazer perguntas sobre a fé. No cultura muçulmana é rapidão, mas na cultura budista demora. Demora. E ele só vai perguntar se você viver esse período todo com ele. Pode falar, Raíssa. Você falou da cultura budista, a gente tem um casal de amigos, a gente tem um movimento, nossa casa é aberta, assim, igual a sua, Aham. Gustavo, né? Gustavo. E nossos filhos, eu acho que é quem mais traz gente aqui. Tem dia que tem criança que a gente tem que colocar no grupo, assim, gente, de quem que é esse filho? Que Porque massa, igual aqui em casa mesmo. aqui em casa a gente não sabe quem é. Então, assim, aqui a nossa casa é sempre a mesa posta e e criança comendo, e enfim, e porta aberta. Então, as pessoas têm a senha da porta. Eu falo, gente, não é para dar senha para os amigos, pelo amor de Deus, as crianças entram quando a gente não tá, uma coisa louca. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu é que a gente veio de São Paulo, né? A gente está no interior de São Paulo hoje, mas nós viemos Da no meio capital. da pandemia, isso, da capital. E aí, nossa casa virou a casa do final de semana dos amigos, né? Dos de E São Paulo. dos de São Paulo, exatamente. Então, eles vêm Aham. para passar o final de semana. E aí, a gente tem um casal de amigos que ele era budista e a família dele é oriental, tal, e ele escolheu essa fé, essa crença, assim, ele nunca perguntou, nunca, né, amor? Meu marido tá aqui, é que a gente tá na missão crianças, mas ele tá aqui na minha frente, tá participando aqui. Aham. Tá bom. Não tem E, problema. e ele nunca perguntou, assim, nada, nenhum A. E a gente também, apesar de ser amigo, de vir em casa com a esposa, tudo, a gente também
não se sentia confortável, mas assim, todos sabem que domingo de manhã a gente vai para a igreja, e tem domingo que a gente tá servindo, então a gente tem que ir bem cedinho e tal. Aí num domingo ele, a gente vai na igreja com vocês. Eu, nossa, bora, Olha aí. a gente já tinha chamado, né? Mas assim, olha, fiquem à vontade, se vocês que não quiserem ir, filho, fala baixo. Se vocês não quiserem ir e tal, mas assim, a gente vai, fique à vontade aí dormindo tal. Aí eles foram, beleza. Aí passou mais uns meses, eles chamaram a gente para ir para casa deles para passar um final de semana em São Paulo. Beleza, vamos. Aí domingo de manhã a gente quer levar vocês num lugar, uma igreja. Era a igreja que Olha eles só, eles passaram a frequentando. frequentar. Olha aí, E, que legal. e eles queriam a validação para ver se era uma boa igreja. Aí, tá Então, vendo? e aí a gente Leva assim, né, tempo. chorando de emoção, literalmente. Aí a gente perguntou, né, cara, como assim? Aí ele respondeu, ele é cheio das gírias, tá? Ele chama a gente de Xolai, que é um apelido que ele deu. Eu não sabia o que era, mas vocês têm uma dinâmica, assim, que a gente queria viver. E aí a gente foi lá aquele domingo, tal, foi tão diferente, a gente chegou aqui, a gente foi procurar igual. Então, assim, isso Olha foi só. muito surpreendente pra gente, né, amor? Sabe que o Ale, não vai dar pra ver que tá, Tá embaçado. tá embaçado. Ele tá aqui atrás. O legal ela falar, tá ali o meu amor. Oh. Tá bem aqui. Mas, enfim, foi algo muito interessante. Esse ano, os dois se batizaram, a gente esteve Olha só, presente. que bênção. Foi Que assim, alegria. realmente algo incrível, que é só o Espírito Santo mesmo, assim, não tem nem o que falar. Muito gostoso. Obrigado por compartilhar, viu, Raíssa, essa história. É realmente gostoso demais de ouvir isso, é inspirador. A gente tem a sensação de que a gente nem sabe o que a gente fez, mas Jesus fez. O que a gente fez? A gente estava disponível para servir o Senhor, vivendo nossa vida e deixando outros participarem da nossa vida. Vamos encerrar aqui, o nosso tempo está terminando. Tamires, você pode encerrar com a oração? Encerro. Vamos lá. Querido Deus, Pai, obrigada sim por esse dia, Pai, obrigada sim por ter cuidado e ter trazido cada um dos alunos aqui presentes, né, Pai, cuide daqueles que não puderam participar, mas ao mesmo tempo queria te agradecer mesmo pela disposição de cada um deles aqui nessa segunda, e que realmente, obrigada por ter usado a vida do Gustavo para trazer essa mensagem, e que o Senhor esteja cuidando, assim, de todo esse entendimento, de tudo aquilo que veio do Senhor realmente permaneça nas nossas mentes e corações, que realmente o Senhor nos dê estratégias, que se deu um amor, assim, que só vem de ti, assim, para estar orando, assim, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e nos dê criatividade, né, Pai? A gente sabe que o Senhor é criativo, para que a gente possa, assim, ter essa vida que demande explicações, para que a gente possa realmente levar e transmitir esse Jesus, assim, o Senhor que vive dentro dos nossos corações para as pessoas que ainda não te conhecem, né, Pai? Às vezes é tão gostoso ficar na nossa zona de conforto e no meio de vários crentes, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser desafiado para sair dessa zona de conforto. Então eu peço mesmo que o Senhor continue nos ajudando, direcionando, para que seja um dia, uma terça-feira diferente da que foi de hoje, para que a gente tenha olhos, assim, especiais e com amor para as pessoas que estão ao nosso redor, né, Pai? Então dê uma boa noite de descanso a cada um de nós e esteja cuidando mesmo, assim, para que amanhã a gente acorde bem disposto, com alegria no Senhor, em te servir aonde a gente está hoje, né, Pai? Então, realmente, quero colocar todos esses pedidos diante da sua mão e orar, agradecer em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Tenham uma excelente semana conversando com os amigos de vocês. Olha o amor aí, apareceu. Conversando com os novos amigos de vocês aí. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, boa Até semana. mais. Tchau, tchau.